eu sou a professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa. Hoje faremos a revisão referente ao segundo bimestre. Então, vamos lá? No volume 2, a unidade 4, nós temos a notícia, a reportagem, os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, os pronomes indefinidos, assim como a estrutura da oração, né, que seria a ordem direta e indireta. O que precisamos relembrar, então, em relação à notícia e à reportagem? A notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público, e são feitas, no caso escritas, gravadas ou filmadas, em um curto espaço de tempo, sendo algo que deve ser levado ao público quase que de forma imediata, tá? Já a reportagem, não, é um aprofundamento dos assuntos e vai contar com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema, né? Trazendo ali interpretações diferentes, né, dos dados e acontecimentos. A notícia, ela é sempre um fato imediato, tá? Aconteceu, eu vou noticiar. Então, é sempre um fato atual. Já a reportagem, ela pode se derivar, sim, de uma notícia, de um fato atual, como também pode trazer assuntos interessantes, né? Mas que não sejam ali do momento, tá? Atuais, ok? Então, esta é uma das principais diferenças entre a notícia e a reportagem. A notícia é curta, breve, tá? E atual. Já a reportagem, ela acaba sendo mais elaborada e não precisa de ser assuntos atuais, certo? Quando nós falamos em notícias, nós estamos falando de um gênero narrativo, né? É uma narração. Então, trará o que? Os elementos da narrativa. O que, quem, quando e onde. Tudo aquilo que está sendo noticiado precisa desses elementos. No linguajar jornalístico, eles utilizam uma expressão, né, que é a pirâmide invertida. O que seria essa pirâmide invertida? Eles utilizam para designar o que? A hierarquização das informações em uma notícia. Ou seja, isso está invertido. Primeiro, eu trago a informação mais importante, o essencial, tá? Então, isso vem em primeiro lugar. Já na parte superior da pirâmide, as informações complementares e os detalhes vêm na sequência. Então, como que isso vai estar distribuído? Título, subtítulo e o lead. E depois, então, o corpo da notícia. Lembrando que eu venho do essencial aos acessórios, tá? No nosso livro didático, lá na página 3, nós temos uma notícia. Aqui tem um trecho dessa notícia que diz: número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Percebam aqui essa pirâmide? Ele trouxe o mais importante logo aqui como título, tá? E depois, até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. E aí sim vai dar os outros detalhes, os acessórios, tá? Então percebam que o mais importante está logo no início. Também no livro didático, na página 7, nós temos uma reportagem, tá? Aqui nós temos um trecho dela e inicia-se com Refúgio no Brasil. Crianças sírias que moram em São Paulo falam do medo que passaram na guerra e da saudade de seus pais. Então vejam, é sobre um fato atual? É, né? Mas ele vai ser mais elaborado, porque ele vai coletar ali informações, depoimentos dessas crianças para então depois, né, trazer ao leitor. Então deixa de ser uma notícia e passa a ser uma reportagem, porque houve uma investigação, né? Foram atrás de depoimentos e etc. A pergunta aqui pede: esse assunto é tratado de maneira diferente em cada um dos textos, pois a notícia aborda o quê? Um fato. E a reportagem apresenta informações sobre esse assunto. E aí, devemos completar a tabela identificando esses elementos diferenciados.
que eu preciso prestar bastante atenção? Que a notícia é fato e a reportagem é assunto, tá? Então, qual foi o fato noticiado? O aumento de refugiados no Brasil. E qual é o assunto da reportagem? A história das crianças refugiadas no Brasil, correto? Quando nós falamos em notícias e reportagem, nós estamos falando de uma tipologia expositiva, tá? Que seria informação. A tipologia expositiva é que é a maneira como a linguagem do texto é estruturada, tá? A fim de expor informações para o leitor. Na notícia, sempre vai predominar o que? A precisão dos dados, ou seja, as informações sobre o fato, elas são expostas com objetividade e clareza. Quem lembra, né, o que é objetividade e subjetividade? A objetividade é quando eu exponho os fatos de acordo com como ele é, tá? E não tem como contestá-los. Então, eu vou dizer que é verde, que é grande, que é liso, não tem como eu contestar isso, tá? Se realmente é daquela forma, eu coloquei objetivamente. Quando eu dou a minha opinião em relação àquilo, que é bom, que poderia ser diferente, que isso, que aquilo, eu deixo de ser objetivo e passo a ser subjetivo, tá? Essa subjetividade só vai aparecer na reportagem. Na notícia, ela sempre deve ser exposta com objetividade e clareza, tá? Lembrando também da imparcialidade, né? Porque se eu sou imparcial, eu preciso de ser objetivo, ou seja, eu não vou dar a minha opinião em relação àquilo, tá bem? Então, as notícias, elas são também sempre imparciais, tá? Não totalmente, porque sempre quando você escolhe um assunto, você já deixando a sua parte ali, mas não dando opinião, ok? Então, na reportagem, essa informação vai ser apresentada de maneira mais genérica. Quanto aos pronomes, né? Vamos relembrá-los. O que são pronomes? Lembrando que pró é junto, né? Junto ao nome. E para que eles vão ser utilizados? Para substituir, para acompanhar ou se referir a um nome, ou seja, um substantivo, ok? E nós temos como pronomes pessoais, nós temos o caso reto e o caso oblíquo. Do caso reto, eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles e elas. E do caso oblíquo, me, te, se, o, né? O a, o plural deles, o lhe ou lhes, o se, o nos, o vos, o mim, o ti, o si, o consigo, contigo, conosco e convosco, certo? Então, qual vai ser a função deles? Como dissemos, né? Substituir, acompanhar ou se referir a um nome. Olhem esse exercício. Releia as frases a seguir e responda o que se pede. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana. Então, percebam que eu tenho destacado aqui o os, né? Qual, então, vai ser a função desse os? Troque a água dos vasos e plantas aquáticas e lave-os. Lave o quê? Os. Esse os se refere a vasos de plantas. Então, para eu não repetir, né, o termo vasos de plantas aquáticas, eu utilizei um pronome oblíquo, correto? A mesma coisa aqui, ó. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais. Esse os se refere a quem? Sacos de lixo. Foi utilizado com que intenção? De não repetir o termo novamente, tá? Então, a pergunta: qual é a função dos termos destacados? Tanto na primeira como na segunda, ele está fazendo o papel de complemento do verbo, porque deixar o quê? Deixar os sacos. Lavar o quê? Os vasos de plantas aquáticas. Então, ele tem a função aqui, né, de complemento do verbo. E qual é a sua classificação?
tanto na primeira como na segunda, eles são pronomes oblíquos, ok? Quanto aos pronomes indefinidos, né? O próprio nome já fala, indefine. Eu não tenho como ter aquilo preciso, definido. Então, quais são os pronomes indefinidos? Eles estão aqui, ó, algum, né? Ou plural alguns, o feminino alguma, plural feminino algumas, assim como nenhum, né? Tem nenhuma, nenhum, todo, todos, toda, todas, muito, muitas, muitos, muitas, pouco, pouca, né? E a variação deles, o tanto, outros, quanto, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo e cada. Quando eu utilizo essas palavras, que são os nossos pronomes indefinidos, eu não tenho, né, como definir quantos. Quem são esses muitos, muitos quantos, alguns quantos, né? Quem? Então, por isso que são chamados de indefinidos. Vamos ver a frase aqui, ó. Muitas crianças morrem, outras ficam sem os pais, ou são enviadas por eles para diferentes países. A palavra muitas acompanha qual substantivo? Muitas o quê? Crianças, certo? Então, acompanha o substantivo crianças. Esse pronome estava exercendo a função de acompanhar. Aqui, outras se referem a qual palavra anterior? Outras ficam. Outras o quê? Outras crianças também, tá? Então, está se referindo a crianças. Esse está acompanhando e esse está se referindo. A frase apresenta dados exatos ou imprecisos? Imprecisos, né? Porque quando eu digo muitas e outras, muitas quantas, outras quantas, né? Eu tenho ali um dado impreciso, ok? Então, nós temos pronomes indefinidos. O pronome eles está substituindo uma palavra anterior, né? Eles quem? Quem são esses eles, né? São os pais, tá? Então, eles se refere a pais, está substituindo pais, para que ele não seja repetido. Óbvio, então, que a substituição de uma palavra por um pronome tem a função de quê? De evitar essa repetição desnecessária, né? E de retomar a palavra anterior, mantendo assim o quê? A coesão, né? Pois deixa evidente que as partes do texto estão o quê? Estão interligadas. Eu vou fazendo, né, essa interligação, vou tecendo essas informações ali sem repetições, tá? Essa é uma das funções do pronome. Vejam essa oração aqui, né? Vamos lê-las com atenção. Cachorros e gatos estão na lista de espera por um lar. Quem quiser adotar cachorros e gatos pode procurar o Centro de Referência para Animais em Situação de Risco. Primeira pergunta é: que pronome pode substituir a expressão cachorros e gatos na frase 2? Porque vejam que já foi falado cachorros e gatos na frase 1, né? Então, para eu não repetir essa expressão aqui, qual o pronome que eu posso utilizar para substituir? Ficaria: cachorros e gatos estão na lista de espera por um lar. Quem quiser adotá-los. Porque esse los se refere a cachorros e gatos, tá? Então, quem quiser adotá-los. Por que los e não só o os? Porque o verbo estava com a terminação R, certo? Então, eu não posso falar adotar os. Eu vou trocar o R pelo L, vai ficar adotá-los, certo? Então, aí eu não faço a repetição de cachorros e gatos. E percebam como são dois, são eles, está no plural, certo? Quanto à estrutura da oração,
né? Como que essa minha oração ela é estruturada? Para que seja oração, eu preciso ter um verbo, né? Lembram lá a frase nominal, aquelas que não apresentam verbos, né? Ou verbo, e a frase verbal, aquela que tem o verbo, um sintagma verbal. E a estrutura da oração é como ela é formada. Então, eu tenho duas formas, né? Eu tenho a ordem direta, que é quando eu inicio com o sujeito, depois eu trago o verbo e o complemento desse verbo. Tá? Então, quando eu tenho esta estrutura, eu digo que a minha oração está na ordem direta. Tá? Caso eu mexa nessa estrutura, eu já não tenho mais a ordem direta, eu posso dizer que eu tenho a ordem indireta ou inversa, tá? Eu posso, então, ter aqui, ó, na ordem direta, as crianças precisam de atenção, tá? Sujeito, verbo, complemento. Porque se eu pergunto ao verbo, quem é que precisam de atenção? As crianças. Então, eu tenho ali no início o sujeito. Eu posso inverter isso? Posso, né? Como que eu poderia fazer? Olha o primeiro exemplo aqui da ordem indireta. De atenção precisam as crianças. Posso dizer assim? Posso. A única coisa que acontece é que eu preciso perceber que o meu sujeito passou aqui para o final. Eu iniciei com o complemento, depois o verbo, depois o sujeito. Eu deixei de ter a ordem direta e passei para a ordem indireta. Poderia também usar o sujeito no meio? Sim, de atenção, as crianças precisam. Ou iniciar com o verbo, precisam de atenção as crianças, certo? Então, saiu dessa forma que sujeito, verbo e complemento, qualquer uma outra forma vai ser a indireta, ok? Então, não começou com sujeito, a ordem é indireta. Lembrando da pontuação também, né? Nunca vou separar sujeito e predicado, né? O sujeito, o verbo e o complemento, que não vai existir vírgulas, a não ser que eu tenha termos intercalados, ou seja, fora da minha ordem, tá? Primeiro exercício aqui seria: as orações abaixo estão na ordem indireta. Reescreva-as deixando na ordem direta. Então, a primeira coisa que eu preciso perceber, onde está o verbo, fazer a pergunta ao verbo, para eu achar o sujeito. Então, aí, para a ordem direta, eu vou iniciar com o sujeito, verbo e os complementos. Então, ó, vivenciam plenamente sua infância poucos brasileiros. Quem é que vivenciam plenamente sua infância? Poucos brasileiros. Então, poucos brasileiros é meu sujeito. Inicio com ele. Poucos brasileiros, o verbo, vivenciam. E aí o complemento do verbo, plenamente sua infância, ok? Poucos brasileiros vivenciam plenamente sua infância. Na B, será erradicada a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Qual é o sujeito? A violação dos direitos, né? De crianças e adolescentes. E depois o verbo, será erradicado, correto? Agora observe estas frases e responda as questões propostas. Devem combater o trabalho infantil o governo e a sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata da proteção integral aos direitos das crianças e dos adolescentes. Qual das duas frases está na ordem direta? Qual que inicia pelo sujeito? Essa nós já percebemos que inicia pelo verbo, né? Então, aqui eu pego o verbo, na segunda faço a pergunta e percebo que o sujeito inicia, né? Então, a frase 2 é a que está na ordem direta. Ao optar-se pela ordem indireta na frase 1, que ideia recebe mais ênfase? Sempre o que inicia a frase é aquilo que tem mais ênfase, né? Então, a ideia expressa pela locução verbal, devem combater. Então, devem combater, essa locução aqui recebe mais ênfase. A frase 1 está na ordem indireta. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? Não, né? Ela continua a mesma. E qual frase se expressa de maneira mais clara? A 2, tá? Ou seja, a ordem direta sempre expressa
a informação de maneira mais clara. Tanto é que nas notícias nós sempre veremos, né, a ordem direta, porque ela precisa de ser clara e objetiva, lembram? Então, ela vai utilizar sempre a ordem direta, ok? E é o que pergunta aqui. Em geral, os títulos de notícias são escritos na ordem direta. A frase a seguir encontra-se na ordem indireta. Então, nosso papel aqui é reescrevê-lo na ordem direta, para torná-lo, então, o título de uma notícia, ok? O que nós temos aqui? Reúnem os melhores livros infantos juvenis produzidos no Brasil, os selos coleção Cátedra 10 e distinção Cátedra 10. Então, como que ficaria essa oração na ordem direta? Encontro o verbo, que ele já inicia a oração, para saber quem que é o meu sujeito, inicio pelo sujeito, né? Os selos, seleção Cátedra 10 e distinção Cátedra 10. Seguido o verbo e o complemento desse verbo. Os melhores livros infantos juvenis produzidos no Brasil, certo? Considerando as orações a seguir, assinale as alternativas corretas. Fina e elegante, a festa tinha começado. Ela, entusiasmada e contente, resolveu puxar uma conversa. Ele pergunta na A oração 1 está na ordem indireta? Com um elemento deslocado para o início da frase? Sim, né? Ó. Fina e elegante, a festa tinha começado. Porque quem tinha começado? A festa. A festa não está iniciando, né? O meu sujeito não inicia, então ele está na ordem indireta. E nós temos aqui um termo destacado, por isso que eu utilizei a vírgula. A segunda, né? A B. Desculpa. Na oração 1, os termos fino e elegante estão intercalados entre o sujeito e o verbo? Não, nós acabamos, né, de ver ali. A oração 1 se torna direta deslocando fino e elegante? Lá por final? Sim. E os termos entusiasmado e contente da oração 2 estão intercalando o sujeito e o verbo? Sim, né? Olhem aqui na 2. O ela, que é o meu sujeito, e depois o verbo está intercalado, certo? Bom, espero que tenha ficado claro, né? Estudem e até uma próxima.